e faz um trabalho extraordinário na cidade. Todo mundo na cidade de Salinas conhece esse homem. E a gente foi nas regiões dos ribeirinhos, ali também, coisa linda do trabalho social que ele faz. E quando ele disse que estaria vindo à convenção em Foz do Iguaçu, disse, passarei em Curitiba. Falei, então queremos ter o privilégio de ouvi-lo. E ele está acompanhado da sua esposa, irmã Joelma. Acertei? Olha que eu estou melhor, hein? E da sua filha, Letícia. Não vou nem apresentar muito você, Letícia, que tem uns rapazes ali que gostam de olhar para meninas bonitas. Tadinha, ficou toda envergonhada. Esquece isso. Os rapazes são bonitos também, mas não vão olhar para você com essa intenção, não. É brincadeira errada. Apaga. Deleta. Vamos ouvir a palavra de Deus, que é a melhor coisa que a gente... Agora eu já vi casamento surgir assim, sabia? Já vi. Aqui tem um que está casado assim. Eu fiz uma brincadeira como essa. Hoje está aqui, servindo a Deus, né, Sandra e Rui? Não foi vocês não, mas vocês viram isso acontecer. Brincadeira, desculpa, viu, querido? Deus abençoe, querido, fique à vontade. Obrigado. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Para mim é um privilégio, uma honra poder voltar a essa igreja, né, estar aqui com vocês, porque eu estive aqui em 2020, né, no início de janeiro de 2020, então faz 4 anos, né, que estivemos aqui. Na ocasião eu estava aí sentado ouvindo a pregação do pastor Arlen Mafra, e teve um evento aqui lindo, maravilhoso, com o pessoal da Cristolândia, né? Então foi algo que impactou meu coração. Tenho esse vídeo gravado. Eu só perdi a foto que eu falei para o pastor Euquias que eu tinha uma foto no gabinete dele, só que eu não achei ainda, né? Mas eu acho que estava com... Eu creio que está com o pastor Dorival. Mas para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui servindo ao Senhor, né? Eu quero me apresentar um pouco. Eu sou pernambucano, né? Mas já estou há 26 anos do Pará. E foi lá no Pará que eu recebi as minhas 3 maiores bênçãos da minha vida. Primeiro foi aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Foi no Pará que eu encontrei o meu Salvador e o meu Redentor. Segunda bênção foi poder casar com a minha esposa, Joelma, né? Ela é paraense, nós estamos casados há 20 anos, né? E temos o terceiro presente que Deus nos deu, que é o nosso milagre, é a Letícia, assim como o pastor já apresentou. Então nós estamos ali servindo a igreja em Salinas há 7 anos, é o meu primeiro ministério, e Deus tem dado a graça e a misericórdia realmente de poder servir e estar ali ajudando, contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. E eu sou suspeito de falar, mas quem sou eu para falar? Eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu. Mas conhecer o pastor Euquias, sentar na mesa com ele, poder ter um momento de comunhão, ter a sua amizade, foi algo muito importante para a minha vida. Foi algo que realmente foi um divisor de água também na minha vida, apesar dessa caminhada já no ministério. Mas quando ele esteve ali, poder tomar um café, poder estar junto com ele, compartilhando coisas do reino, a gente vê um coração alegre, pulsando pelo reino, e isso edifica mais ainda as nossas vidas, né? Então vocês têm um pastor realmente que tem feito um belíssimo trabalho na nação. E eu falei recentemente para ele, sentado na mesa, falei que dos últimos presidentes que nós tivemos na Convenção Batista Brasileira, pastor Euquias fez uma grande diferença para a nossa convenção e para a nossa denominação. Não somente pelo seu conhecimento, não somente pelo seu pastoreio, mas pela sua simplicidade e humildade, de poder realmente impactar as nações por ser servo do Senhor. E nós podemos ver isso em seu coração. Por isso eu sou muito grato, pastor Euquias, pela sua vida, vida do Mateus, né, da sua família, que assim o Senhor continue derramando graça e misericórdia. Amados, eu vou falar um pouco também na mensagem, então vamos para a palavra. Eu queria convidar os amados que pudessem abrir a sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28. Nós iremos trabalhar um tema, e esse tema será missões, obediência ou opção.
Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Você então pode estar acessando, aí também está na projeção, e você pode estar acompanhando, e você pode ficar sentado como está. Eu sempre digo lá na igreja que a reverência não está no em pé, no sentar, mas está no nosso coração. Então que a palavra possa penetrar em seu coração nessa hora. A palavra do Senhor diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa pequena porção da Tua Palavra. Nesta hora nós iremos meditar sobre ela. E pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no nome do Teu Filho, assim como nós lemos nessa Sua Palavra, que assim, ó Pai, que a Tua Palavra possa penetrar nos nossos corações, e assim venha germinar a semente, para que nós possamos gerar frutos para o reino, e para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim, ó Pai, eu peço por mim, que todas as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, seja direcionado por Ti nessa hora. É a oração que eu te faço em nome do Senhor. Amém. Amados, eu perguntei até para o pastor Euquias, a respeito sobre o tema, e algo tem me falado ao meu coração há muito tempo. E esse texto é um texto comum, eu creio que você já deve ter ouvido várias vezes esse texto, mas eu queria chamar a atenção para algumas particularidades desse texto. Primeiro, porque eu quero falar algo de mim. Por muitos anos que eu li esse texto, eu vi que realmente é a grande comissão. É o Senhor nos exortando para um chamado, para realizar o chamado. Só que todas as vezes que eu li esse texto, principalmente em campanhas missionárias ou em alguma mobilização missionária, eu trazia na minha memória algo muito claro e pensava da seguinte forma: missões é só para quem tem o chamado, só para quem Deus chamou de uma maneira específica para realizar a obra. Eu nunca imaginei ou pensei em realizar missões, ou não entendia o tamanho de como seria a missão que nós precisávamos realizar. Porque nas campanhas nós trabalhamos simplesmente alguns pilares. Pilares da mobilização, pilares da oração, pilares da oferta, e pilares realmente, às vezes até do mesmo ir. E às vezes nas campanhas, nos momentos que as pessoas mobilizavam ou faziam até o apelo, as pessoas que sentiam o chamado, o desejo de ir para o campo missionário, se colocavam à disposição. Outros se sentiam sensibilizados para ofertar e ajudar, e ali contribuía com a campanha de missões. Eu creio que vocês fazem isso, e eu não estou dizendo que isso seja errado, mas missão ela é muito mais além do que uma campanha, muito mais além do que uma mobilização. Por isso eu fiquei pensando, será que realmente nós somos missionários? Será que os missionários é algo específico? Será que é uma obediência a Deus? Será que é apenas uma opção de vida, um estilo de vida que muitos aderem, muitos vão atrás em busca de realizar essa obra missionária? Por exemplo, às vezes nesses pilares, e às vezes nós dividimos a obra missionária da seguinte forma: os missionários, as campanhas, as ofertas e as orações. Mas eu deixei sempre por último a oração, porque, seja sincero, nós oramos todos os dias pelos missionários, oramos por todas as vezes aqueles que estão no campo missionário, oramos pelos líderes que estão hoje nas igrejas? Talvez não. Talvez às vezes quando nós sentimos mobilizados ou sensibilizados, ou quando recebemos uma mensagem, aí é que nós lembramos, precisamos orar por aqueles que mesmo sem conhecer pessoalmente, mas precisamos orar por eles. Só que na minha trajetória de vida, apesar de ser novo, eu me considero novo, apesar de barba branca, careca já, mas nós somos novos.
né? Mas muitas coisas já passaram por nós. E uma das coisas que me chamou a atenção foi uma vez que um pastor chegou e chamou alguém, né, que estava na igreja, e chamou: vem cá. E tinha um missionário na época. Pega nesse missionário. Aí ele pegou. Parecia algo óbvio e simples. Mas aquela mensagem que ele trouxe como simbolismo é dizendo o seguinte: os missionários são feitos de carne e osso. São humanos igual a nós. Não são super-homens ou mulheres maravilhas. Não são pessoas às vezes tão distantes de cada um de nós. Mas são pessoas que estão às vezes tão muito próximo e que a gente não percebe. Ou não tem a sensibilidade de poder enxergar que ali tem um missionário de Deus. E eu parto do princípio que toda a igreja, todo membro é um missionário. Seja ele na igreja local, seja ele que seja enviado, ou seja ele fazendo qualquer função. Todos nós somos missionários. Mas, quando nós olhamos para esse texto, existe algo muito interessante. Porque ali vem um chamado, vem o ide do Senhor para fazermos discípulos, mas muitos não entendem isso como eu estou explicando para vocês. Não entende porque não tenha o sentido ou o significado da sua vida. Perdeu o propósito da sua vida. Porque quando nós falamos sobre propósito, e eu pergunto às vezes para você mesmo, e perguntar para você, qual é o propósito? E é claro, e às vezes, na maioria das vezes, lógico que existem exceções, mas na maioria das vezes nós pensamos que o nosso propósito é a nossa profissão, a nossa função que nós realizamos. O propósito da minha vida é ser médico. Propósito da minha vida é ser professor. O propósito da minha vida que Deus me criou foi para ser enfermeiro, ser servente. Não sei qual é a sua profissão. Mas quando nós colocamos, o propósito da minha vida é casar, ser dona de casa, ser marido, né, gerar filhos. Nós colocamos objetivos pessoais e humanos. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que nós fomos criados para um único propósito. E esse propósito é para louvor e glória do Senhor. Se nós não entendermos isso, nós não iremos entender a grande comissão. Nós não iremos entender o chamado. A palavra do Senhor diz que lá no Salmo 139, desde que quando Ele nos criou, formou no ventre das nossas mães, Ele nos criou para o louvor e glória dEle. E olha o que a palavra do Senhor diz. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 6, diz o seguinte: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. E Efésios capítulo 1, versículo 11, versículo 12, diz o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, nessa noite, o primeiro princípio que nós precisamos aprender é que nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor. E hoje nós precisamos entender que a missão, ela parte desse princípio. Se você é professor, é para glorificar o nome do Senhor. Se você é médico, é para glorificar o nome do Senhor. Se você faz direito, você é advogado, é para glorificar o nome do Senhor. Se você é servente, é para glorificar o nome do Senhor. Se você é missionário, é para glorificar o nome do Senhor. Se você é pastor, é para a glória e honra do Senhor. Não existe propósito diferente. A louvor e a glória para a qual nós nos fomos criados, para a qual nós somos chamados, ela não pode vir em secundário, ela tem que vir em primeiro lugar. Pois a palavra do Senhor diz isso, que precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Você quer ter algo, ser bem sucedido? Você quer ter uma experiência, ser bem sucedido na sua empresa, no seu negócio, na sua profissão? Primeiro entenda que você precisa glorificar o nome do Senhor com a sua vida. Pois eu pergunto, quem é filho de Deus aqui nessa noite? Então que a sua vida seja para a glória e honra do Senhor. Esse é o primeiro princípio. Mas voltando para a parte do texto, eu queria trazer o segundo princípio, é que para realizar a missão, segundo princípio, é acreditar naquele que nos salvou. Olha lá no versículo 17. Ele diz o seguinte: e quando viram Jesus, o adoraram,
mas alguns duvidaram. Talvez, amados, sabe, quando nós entendemos, às vezes ouvimos, percebemos que Jesus realmente nos salvou, todas as canções falavam sobre isso, a ceia do Senhor nos traz essa memória, lá em Lamentações vai falar sobre isso. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança, e a esperança que nós temos é a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Mas muitos ainda duvidam, muitos ainda não acreditam que Jesus morreu por nós, que Deus foi capaz de enviar seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer vida, e essa vida eterna. A palavra do Senhor foi muito claro, que quando Jesus se aproximou dos discípulos, quem eram os discípulos? Eram os seguidores do Senhor, eram aqueles que viram Jesus de perto, não eram pessoas que ainda não tinham ouvido Jesus falar de Jesus, mas pelo contrário, foram pessoas que estavam muito próximos de Jesus, mas mesmo assim duvidaram que ali estava o Redentor e o seu Salvador. Até hoje os judeus esperam a vinda do Messias, até hoje muitas pessoas ainda esperam que o Salvador venha, mas nós cremos que Jesus já veio, cremos que Jesus morreu, cremos que Jesus ressuscitou, e cremos que Jesus voltará. E muito mais do que isso, cremos que Jesus estará aqui. Precisamos acreditar, não duvidar, porque a incredulidade faz com que não possamos realizar a missão. A incredulidade nos paralisa e permite que sejamos apenas crentes do banco. A incredulidade, a dúvida faz com que nós possamos não nos mover, mas nos paralisar. Eu não lembro de quem é essa frase, mas uma frase que chamou muita atenção no meu coração, diz o seguinte: se você alimentar o seu medo, a sua fé morrerá, mas se você alimenta a sua fé, o seu medo morrerá. Então a incredulidade, a dúvida, a incerteza no nosso coração faz com que nós possamos nos paralisar e não enxergar que há uma esperança, há uma solução para nós. E a missão, ela parte desse princípio, de entender que a nossa vida é para a glória do Senhor. E segundo princípio é entender que com convicção, Jesus morreu por nós. Jesus entregou a sua vida por nós e confiou a nós para que nós possamos realizar essa missão. A palavra do Senhor diz que os anjos gostariam de clamar, os anjos gostariam de anunciar, mas Deus deu o privilégio e a honra para que eu e você pudesse anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então a incredulidade faz com que isso não alcance. Então não duvide que Jesus morreu por você, não duvide do seu Salvador, porque se a morte não foi suficiente para segurar Jesus, será que o teu problema será muito maior que o teu Deus? A dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia, será que realmente isso vai ser o suficiente para você deixar de acreditar? A palavra do Senhor diz também que chegará um dia que muitos irão esfriar a sua fé. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo, nós não estamos deixando de acreditar, ou até mesmo nós não tivemos esse verdadeiro encontro com o Senhor. Por isso, nessa noite, seja desafiado a ter uma profundidade de intimidade com o Senhor. Acreditar que Jesus realmente pode transformar a sua vida, e a partir de você pode salvar a tua casa, a tua família, os teus amigos, aqueles que te rodeiam, que estão ao teu redor. Creia que Jesus tem o poder de transformar. Eu tive uma experiência na faculdade, que um dos alunos chegaram para mim e perguntaram: professor, por que o senhor acredita tanto na Bíblia? Por que o senhor acredita tanto e fala de Deus? Eu disse que a palavra mais óbvia e a resposta mais clara era é fácil de falar. Porque eu falei, a Bíblia e o Jesus que eu anuncio, é Ele que transformou a minha vida. E se Ele transformou a minha vida, pode transformar a sua também. Então nós precisamos acreditar, confiar no Senhor. Mas um terceiro princípio, fazer missões é ser inspiração para que as pessoas sejam discípulos e seguidores de Jesus. Olha a parte A do versículo 19. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Eu falo que fazer missão é você ser inspiração, não exemplo. Exemplo só Jesus. O único perfeito é Jesus Cristo. Eu sou pecador,
Pastor Euquias é pecador? Não estou julgando seu pecado, não. Mas todos nós somos pecadores. Somos feitos de carne e osso. Somos falhos, erramos, caímos, levantamos, nos arrependemos, Jesus nos perdoa, e essa é a caminhada cristã. Mas quando você entende que você precisa ser inspiração para outros na realização da missão, é a partir de você, na sua caminhada, que você vai mobilizar e mostrar para a pessoa o verdadeiro caminho. Ou na ciência ou na natureza humana, cabrito gera ovelha? Leão gera ovelha? Não, ovelha gera ovelha. Discípulos vai gerar discípulos. O crente vai gerar outro crente. Nós precisamos entender que nós, a partir de nós, Deus quer nos usar para sermos inspiração na obra missionária, para que outros também caminhem na obra missionária, para que outros também sejam discípulos do Senhor Jesus na igreja, ou qualquer lugar. Nós precisamos exalar o perfume daquele que nos salvou, porque nós, amados, apesar de olhar para tudo isso, para toda a obra do Senhor, às vezes nós achamos que nós somos indignos, e somos, mas Deus nos deu o privilégio, pela graça do Senhor, de anunciar o Evangelho. Nós não éramos merecedores. A palavra do Senhor diz, em Romanos fala isso, que todos pecaram, que todos foram destituídos, separados da glória de Deus. Mas por causa da graça redentora do Senhor, nós hoje não somos considerados mais servos, mas agora por herança, no nome de Cristo, somos considerados filhos de Deus. E precisamos acreditar nisso, ser inspiração, motivar, colocar alegria no nosso coração, quando nós anunciamos Jesus Cristo. Porque eu tenho uma particularidade, pastor Euquias. Eu não estou dizendo que é nada contra, mas eu tenho uma particularidade, que é algo que mexe muito no meu coração, quando às vezes missionários sobem no púlpito e só colocam as suas necessidades. Eu fico imaginando na obra missionária, você falando só da dificuldade, das provações, eu creio que ninguém no banco vai se alegrar. Não, eu quero passar essa dificuldade que esse missionário está passando. Eu quero passar essa fome, essa provação. Vamos ser sinceros, ninguém vai querer ir, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer passar por provações, porque a incredulidade traz isso no nosso coração. E às vezes nós somos mobilizados nas campanhas missionárias em contribuir pela necessidade daquele missionário. Mas sabe por que eu tenho essa particularidade? Porque quando você oferta por causa da necessidade do missionário, amanhã você pode estar passando por necessidade. E a primeira coisa que você faz é não ofertar mais. Porque entre o pão do missionário e entre o pão da sua casa, você vai querer o pão da sua casa. Sabe por quê? Porque você foi mobilizado para ofertar e ajudar, porque aquele estava passando por necessidade. Não por alegria de você contribuir para o crescimento do reino de Deus, que é diferente. Você ajuda o missionário para que o missionário avance na proclamação do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Quando você tem isso no seu coração, não há nada que impeça de você ser participante, ser cooperante da obra missionária, porque poderá vir dificuldade, sim. A palavra do Senhor diz que vem. Ele disse, João, falando sobre isso, Jesus disse, nesse mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Romanos vai dizer também que as dificuldades presentes, que nós passamos no tempo presente, nunca e jamais será comparada à glória que Deus há de revelar em nós. Precisamos entender que a obra missionária não é algo de necessidade, mas é algo real, que nós precisamos investir com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, para que pessoas lá fora, pessoas na igreja do Senhor, continuem proclamando a verdadeira esperança. Por isso, amados, muitos às vezes não permanecem na igreja e abandonam, pois tinha como exemplo, às vezes, o homem, não a Cristo. Às vezes olhava para a necessidade do missionário, acreditava que esse missionário, desculpa a expressão, é o cara, é top, mas tinha ele como um pedestal, como exemplo a ser seguido. Mas nós precisamos entender que todos nós precisamos da graça do Senhor. E permanecer firme em Cristo,
A missão vai apontar para Cristo. Fazer missão é fundamental para ensinar as pessoas a seguirem verdadeiramente o Jesus que nós servimos. A missão aponta para a igreja local. Olha lá, versículo 19, parte B. Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte A fala sobre precisamos fazer discípulos, fazer seguidores do Senhor. E segundo, envolver a igreja do Senhor, envolver aqueles que se converteram, aqueles que estão caminhando com você, trazer eles, integrando ele na igreja do Senhor. A missão sem igreja não é missão. Igreja sem missão não existe. Tudo aponta para a igreja do Senhor, tudo aponta para a comunhão do Senhor, tudo aponta para as pessoas, para vidas. Não existe missão se não existe vidas salvas. Não existe missão se não existe redenção, arrependimento de pecado, reconciliação, restauração. A missão que nós temos de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho, a palavra diz que o Evangelho tem poder. Há poder no nome do Senhor para transformar. Há o poder no nome do Senhor para ser restaurado. Há poder no nome do Senhor para que vidas sejam alcançadas. Então tudo vai apontar para a igreja. Nós como batistas, nós temos 3 princípios de você se integrar na igreja. Primeiro é pelo batismo. Segundo é pela carta de transferência, quando um vem de outra, da mesma denominação, da mesma fé e ordem, você traz uma carta. Terceira é por aclamação. Mas eu gosto da primeira pelo batismo, porque ali é um simbolismo muito real do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então você tem a oportunidade e a obrigação e o privilégio de fazer discípulos e levar ele para o batismo. Mas a missão não termina quando ele é batizado. É apenas um passo, é apenas um processo, é apenas uma etapa vencida. Porque muitos, às vezes, evangeliza, prega, as pessoas se convertem, se batizam, aí agora a responsabilidade é do pastor. Não, é nossa responsabilidade caminhar, é nossa responsabilidade ensinar. Não existe missão se não existe igreja. E amados, eu não estou falando de templos, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de pessoas remidas e salvas pelo sangue de Jesus. Como a palavra do Senhor diz, que a partir do momento que nós somos salvos, nós somos agora templo do Espírito Santo. A igreja não é estrutura, a igreja são vidas, são pessoas. E precisamos nos importar com elas. Fazer com que as coisas que aconteçam no dia a dia, traga sentido também para o nosso dia a dia, para a nossa missão. A vida das pessoas é muito mais importante do que as coisas. E Cristo acima de tudo isso. Deus acima de tudo isso, pois assim foi os 2 primeiros mandamentos, os 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu confesso que algumas igrejas eu já visitei. Hoje foi algo diferente que aconteceu comigo. Eu não sei se o pastor Euquias ou outros pastores já tiveram essa experiência de chegar na igreja, entrar, pregar, sair e às vezes sem receber até um oi, um bom dia ou boa noite. Hoje não, hoje eu senti diferente. Por isso que eu já me senti em casa, né? Já senti aquela coisa leve quando eu cheguei. Sabe aquele negócio de dizer, eu estou em casa, né? Agora, né? Me senti bem. Porque você se sentiu amado. As pessoas sorriam, cumprimentavam, falavam, tudo bem, bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Isso faz uma grande diferença. Igreja é isso. Se for o sentido, o significado, amados, se você vir à igreja simplesmente para consumir ou ouvir a palavra, desculpe falar, mas você está errado. A igreja tem o sentido de você vir adorar a Deus em primeiro lugar e ter comunhão com os irmãos. Esse é o significado da missão. Esse é o significado do Evangelho de Cristo. E sabe, algo que me desafiou muito grande em relação a isso, um pequeno testemunho que eu vou dar. Quando eu iniciei lá em Salinas, eu tive a mesma visão que o pastor Euquias teve. Praia linda, maravilhosa, resort, cidade excelente para você tirar as férias.
E eu tinha essa visão também. Sabe por quê? Porque eu tirava as férias lá naquela cidade. Nunca imaginei na minha cabeça, nos meus sonhos, que um dia eu seria pastor naquela cidade. Mas em 2017, quando eu fui realizar o meu primeiro ação evangelística, não é missão, mas é evangelismo. O evangelismo está dentro da missão, mas a missão é muito mais completa. Eu saí para evangelizar e aonde parou o trio elétrico, ali tinha uma escola. Atrás da escola, 2 quarteirões da igreja, o pastor Euquias sabe disso. Eu saí com um grupo de 5 pessoas, comecei a andar, a caminhar. As pessoas, não pastor, por aqui não pode. Por aqui a gente não pode entrar. Eu disse, mas por quê? Eu vi as ruas, né, apesar que não estava asfaltada. Eu disse, mas não tem, eu estou vendo ali criança. Não pastor, ali é o tráfico de drogas, é prostituição infantil. Nós não podemos entrar de qualquer forma. E o medo começa a invadir o nosso coração e a gente não tem mais a ousadia de pregar o evangelho. Mas a palavra do Senhor diz, em Timóteo diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. E precisamos ser ousados para anunciar o evangelho. Eu vejo uma palavra, e aqui eu abro uma aspa, né, só para voltar daqui a pouco o testemunho. Uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. E aquilo mexeu muito no meu coração recentemente, que ele dizia o seguinte: nós estamos hoje pedindo licença para pregar o evangelho. Olha, se você me permitir, essa palavra deles eu estou falando agora no contextualizando. Se você me permitir, eu posso falar um minutinho da palavra do Senhor? Olha, se não for muito incômodo para você, eu queria ler a Bíblia com você. E a gente começa a pedir permissão para que o evangelho seja anunciado, mas nós somos desafiados por Deus a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho, a pregar não por classe social, escolher pessoas, escolher religiões, escolher credos, raças, não, mas precisamos anunciar que Jesus Cristo é a nossa esperança, que Jesus Cristo é a solução para a vida das pessoas. E quando eu percebi isso, eu disse, não, eu não posso temer a vida dos homens. Eu tenho que temer o agir de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que ter temor no meu coração. Porque o Deus que eu sirvo diz na sua palavra que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele jamais me deixará sozinho. E Ele diz na sua palavra que 10.000 pode cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. Por que eu temer o agir do homem, se eu tenho um Deus que nunca perdeu uma batalha? E não será a minha nem a sua que Ele irá perder. Não são as guerras que irá impedir que o Senhor venha agir sobre as nossas vidas. E nós começamos a agir naquele lugar. Começamos a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas começaram a se render ao Senhor. Aquela comunidade que antes e ainda hoje é tráfico de drogas, porque não parou. Prostituição infantil, crianças de 11, 12 anos grávidas. Isso machuca o meu coração. Não tem como eu não sentir-me sensibilizado por aquilo que eu vi com meus próprios olhos. Crianças. Eu brinco com a minha filha tem 16 anos, mas para mim é uma criança ainda. É um adolescente que tem muita coisa a viver. Imagina, irmãos, você que é pai, que é mãe, ver uma criança, um adolescente e um jovem grávida. A gente perdeu a sensibilidade por isso. A gente começa a culpar os pais, começa a culpar as famílias, a gente começa a culpar as escolas, a gente começa a culpar a sociedade, mas nós não assumimos a culpa que é nossa, porque as pessoas não ouviram de Cristo Jesus, e a responsabilidade é nossa de anunciar, porque o mundo, a sociedade não conhece o Cristo que nós servimos. E ali naquele lugar, até hoje, uma comunidade de 103 casas, fizemos uma ação social naquele lugar, aonde há o tráfico de drogas, aonde há a prostituição infantil. Nós entregamos uma Bíblia em todas as casas, entramos em todas as casas para orar, em todas as casas para poder abraçar aqueles que estavam ali carentes. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem pessoas frequentando a igreja do Senhor, daquele lugar. Precisamos anunciar, precisamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E o último princípio, irmãos, missões é uma caminhada contínua. Olha lá o versículo 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Por isso que eu falei que batizado não é apenas o final da missão, mas você precisa continuar ensinando. Eu lembro de uma história, e essa história eu não sei se é verdadeira, mas ela tem um grande sentido. Diz que uma mulher orava pelo seu marido já há mais de 20 anos, por causa do álcool, do alcoolismo. E naquele momento, depois de 20 anos, o marido aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquela mulher faz uma grande festa, sabe, aquela festa de alegria. Conseguimos a bênção. Eu sei porque quando oraram por mim fizeram a mesma festa. A igreja toda parou no dia. Domingo de Páscoa, 23 de abril de 2000, quando me converti, a igreja toda parou, porque eu vi que a igreja toda estava orando por esse grande pecador. E naquele momento eu sei qual é a festa. Imagina a festa que aquela mulher levou, 20 anos orando por aquele marido. Mas 6 meses depois, esse marido ele tem uma recaída pelo álcool. Estava desempregado, vai passando na rua, encontra o bar, encontra os amigos, amigo vem para cá, bora conversar, bebe só um copinho, vai aliviar tua dor, vai aliviar teu sofrimento, ele bebe. E aí aparece a sua esposa, passando na rua e vê ele. Aí faz o quê? Eu vou falar para o pastor que tu estava bebendo, que aquilo que tu fez, tudo era mentira, tu queria conquistar o coração do pastor. E essa mulher começou a criticar o marido, a qual ela fazia 20 anos que orava por ele. E ela contou para o pastor: pastor, é o seguinte, olha, o meu marido agora recaiu, aquilo era tudo fachada. O pastor sabiamente disse: me permite eu ir na sua casa? E permitiu. Quando chegou lá, o pastor pegou um bolo e chegou na casa com um bolo confeitado com uma velinha, como se fosse aniversário. Chegando lá, aí a mulher perguntou: mas pastor, o senhor aqui, o senhor disse que foi fazer uma visita, mas ninguém está fazendo aniversário. Ela disse: chame o seu marido. E o marido chegou todo envergonhado, cabeça baixa, pensando que ia levar aquele ralho, né, aquela exortação pastoral. O pastor disse: olha, eu vim comemorar, porque depois que você aceitou a Cristo, 6 meses você ficou sem beber um gole de álcool. Agora vamos ficar, a nossa objetivo agora é ficar 1 ano sem você beber. Sabe, aquilo me chamou a atenção nessa história, por quê? Porque nós entendemos que a santificação, o processo de restauração é contínuo. O ato de salvação é imediato, mas a santificação é contínua. E a palavra é muito clara: precisamos continuar o quê? Ensinando eles a obedecer a palavra do Senhor, porque eles só não vão pecar se eles forem ensinados. Você anuncia o Evangelho de Cristo Jesus, você traz para a igreja batiza, agora é sua obrigação ensinar os caminhos que ele deve seguir. Pois o salmista fala isso: somente assim, com a palavra no nosso coração, jamais pecaremos com o Senhor. E se cairmos, precisamos, como irmãos em Cristo, ajudar o irmão a levantar. E a passagem mais clara e óbvia que eu tenho sobre isso é da mulher adúltera. Todo mundo criticando, julgando e condenando, já com a pedra na mão para atirar e matar aquela mulher. Mas Cristo sabiamente começou a riscar ao chão e disse: quem não tem pecado não atira a primeira pedra. E todos saíram. Porque o exemplo não somos nós, o exemplo é Cristo. É o Evangelho de Cristo que salva, é o Evangelho de Cristo que perdoa, e é o Evangelho de Cristo que transforma as vidas. E você que imagina saber todo o conhecimento, entenda que nós apenas somos criaturas do Senhor para a glória de Deus. E eu encerro: missões não é uma opção, e sim uma obediência. Precisamos obedecer, e o que nos alegra na missão é saber que nós não estamos e nunca estaremos sozinhos. O final do versículo ele diz: eu estarei com vocês até ao fim dos tempos. E eu queria 1 minutinho da sua atenção para lhe contar um testemunho. Quando eu entendi tudo isso, amados, eu fui para uma comunidade chamada Bairro Guarani, os ribeirinhos, ao qual o pastor Euquias mencionou.
Falei, pastor, aqui nós estamos plantando uma igreja. Só que nessa história era um domingo de manhã. No EBD eu estava poucas pessoas na igreja. Só que quando eu estava falando sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, que nós precisamos sensibilizar, ter vida na vida, eu fui desafiado naquela manhã. O irmão chegou para mim e disse, pastor, eu preciso levar você em um lugar. E eu peguei e disse, vamos, eu vou. Pastor, lá tem o pessoal que está carente, precisando de ouvir do Evangelho. Eu disse, vamos, né? Como é que eu vou dizer para alguém que eu não vou, depois de ter pregado, que eu tenho que me importar com vidas? Eu disse, eu vou, fui desafiado, eu vou. Só liguei para minha esposa e disse, espera mais um pouquinho que eu vou demorar para o almoço, porque eu estou indo ali fazer uma visita no bairro. E onde nós estávamos indo, eu já tinha passado várias vezes, mas na rua principal daquele bairro. Eu nunca tinha visto o que tinha atrás daquele bairro. E ele começou a me levar para trás desse bairro, atrás dessa rua principal. Quando chegou lá, ele começou a me levar para o mangue. Mangue, onde cria caranguejo mesmo, siri, mexilhão. O mangal, realmente. Quando eu deparei lá naquele lugar, eu vi várias casas. Uma comunidade, para ser mais exato, 35 casas, construídas em meio ao mangue, no mangal. Palafitas, madeiras, que quando a maré enche, eles precisam esperar a maré descer, para eles poderem sair de casa, a não ser que saiam nadando ou com algum barquinho. Essa é a logística. Falta água, falta alimento, muitas necessidades, drogas naquele lugar. Só que tinha uma ponte de madeira, e nessa ponte, eu comecei a subir essa ponte. Uma mãe já tinha me visto nas redes sociais, já tinha conhecido o trabalho da igreja Batista ali. E quando ela me viu subindo naquela ponte, ela deparou, correu até a nossa direção e foi gritando, pastor, socorro, nos ajuda. Ajuda nossas crianças, ajuda os nossos filhos. E eu fiquei ali, parei, me assustei com aquilo. Ela disse, pastor, eu já perdi um filho para as drogas. Eu não quero que essa nossa geração se perca para as drogas. Eu não quero que meu filho se perca para as drogas. Pastor, pelo amor de Deus, nos socorre, nos ajuda, porque nós não temos mais esperança. Naquele dia eu comecei a chorar. Chorava com aquela mulher. E hoje, aí sim eu termino. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos construindo uma igreja no meio do mangue. Por causa de um clamor de uma mãe. Por causa de um clamor, uma oração de uma mãe. Ela moveu corações, tem movido pessoas, para que a nossa geração não se perca. Para que nós possamos realizar missão. Amados, missão não começa na África, não. A missão não começa em outros países, não. A missão ela começa na tua casa, na tua vizinhança, na tua igreja. Se você não servir aqui na igreja, você nunca servirá lá na África. Se você não realiza a missão na sua igreja, não se importa com vidas que às vezes passam aqui fora, chorando, pedindo socorro, você nunca realizará missão em outro lugar. Seja no sertão, talvez você faça uma viagem missionária, uma obra missionária, mas a missão verdadeira é dia após dia, é na nossa caminhada. A palavra do Senhor disse, vão, ide, pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, não é governador, não é presidente, não é vereador, não é prefeito, não são as maiores autoridades municipais. É Jesus Cristo que é a nossa única e verdadeira esperança. Somente Jesus Cristo tem o poder de mudar qualquer sociedade. Por isso declare, pois a nossa esperança, o mundo lá fora diz o quê? Que a última esperança é a que morre. A nossa esperança morreu, a nossa esperança ressuscitou, e a nossa esperança está viva, e a nossa esperança está aqui, e ela se chama Jesus. Fique em pé nessa hora, vamos orar ao Senhor. O amado perguntou para mim se eu ia fazer apelo. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu senti o desejo no meu coração. Eu sei que a trajetória dessa igreja eu tenho acompanhado, é uma trajetória de uma igreja missionária.
É uma igreja realmente que se importa, tem investido em missões, tem contribuído com a convenção, tem contribuído com as juntas missionárias. Mas o desafio que eu queria fazer nessa noite, assim como eu fui desafiado, no meu chamado, quando eu recebi o chamado para pregar o Evangelho, ser um missionário de Deus, foi quando foi anunciada a pregação a respeito sobre Jonas. Jonas, vai para Nínive. E eu não queria ir para minha Nínive. Eu queria fazer as minhas vontades. Só que naquela hora Deus falou muito no meu coração. Talvez não haverá mais tempo. Essa igreja não passou um tempo fechado na pandemia? Não passou? Eu creio que sim. Muitas das vezes deixaram de vir à igreja por causa da pandemia. E talvez este tempo possa chegar novamente. Eu não estou falando pela pandemia, talvez pela perseguição. Mas hoje nós somos desafiados a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Nos colocar como homens e mulheres, servos do Senhor, como um exército do Senhor, e poder dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, eu quero fazer a tua obra, eu quero anunciar. Talvez você possa estar passando no seu coração dizendo o seguinte: mas eu não sei pregar, eu não sei pregar igual o pastor Euquias, né? Com todos os pontos, com todos os parágrafos, né? Eu estou aprendendo ainda. Mas Cristo não quer que você seja um teólogo, mas Ele quer que você seja um servo, um missionário de Deus, e prega o Evangelho. Basta você dizer para a pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, dizer: olha, eu quero te apresentar algo que está fazendo a diferença na minha vida. O Cristo que me salvou. Esse Cristo que nós anunciamos. A alegria que está no meu coração, que eu não consigo te explicar. E eu quero te apresentar para que esse Jesus, você tenha esse encontro, para que a felicidade reine no seu coração. Por isso, nessa noite, eu não sei qual é o teu desafio, não sei qual é as tuas aflições, quais são os teus problemas. Na minha casa, a minha irmã orou por mim durante 12 anos, 7 anos. Depois eu me converti. Nós oramos pela conversão da minha outra irmã. Depois passamos 1 ano e meio orando pela conversão dos meus pais. E eu tive a maior alegria de chegar com o pastor Euquias e dizer: pastor, aqui está na minha família. O pastor Euquias percebeu, viu. Sabe qual foi uma das maiores alegrias do meu ministério? Foram 2. Batizar a minha filha nas águas e poder honrar a minha família em cima daquele trio. Porque eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de uma obra missionária. Por isso, não desiste da tua família, não desiste dos teus amigos, não desiste da tua casa, não desiste da sociedade, do mundo. Proclama que Jesus é o Salvador. Se você quer renovar o seu voto, dizer: Senhor, eu não sei como será a estratégia que o Senhor colocará no meu coração diante de mim, para que a minha família, os meus amigos, a minha vizinhança seja alcançada pelo Senhor. Mas eu quero me colocar à tua disposição, ao teu dispor, para fazer a tua obra. Se você se sente desafiado nessa noite, sai do teu lugar. Queria orar por você. Eu digo lá na igreja que eu não tenho, minha oração não tem poder, mas a oração que eu oro, há poder, porque é poder no nome do Senhor. Eu queria orar, apresentar a sua causa diante do Senhor. Queria orar confirmando o teu chamado, confirmando a tua missão. Não é chamado para ser pastor, isso é específico, mas é ser chamado para fazer a obra, pregar o Evangelho. Se você se sente e quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Queria orar por você, queria apresentar a Deus a sua vida. Amém, aleluia. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada também é tomar a primeira decisão. Como eu falei, no dia 23 de abril de 2000, vai fazer 24 anos, que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu estava aí no banco, estava participando até de uma programação de Páscoa, de um coral da igreja. E naquela hora eu vi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim. E tomei a decisão ao lado do Senhor. E até hoje não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida.
E Deus quer transformar a sua vida. Eu não sei se há algum visitante, eu não sei se alguém nessa noite ainda não aceitou o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre um encontro real, para a promessa dele se cumprir na tua vida. Jesus habitará em você, não te deixará sozinho, estará contigo em toda a caminhada, até o final dos tempos. Se você ainda não tomou essa decisão e quer fazer isso nessa noite, só levante de suas mãos no seu lugar. Eu quero orar por você também. Se alguém nessa noite que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e dizer assim com a sua mão levantada: Senhor, eu estou aqui, recebendo de todo o coração o Senhor como meu Salvador. Alguém nessa noite? Amém. Queria só orar por essas pessoas que estão aqui nessa noite, aqui na frente. Queria chamar o pastor Euquias aqui, pastor, o anjo da igreja do Senhor, aqui nesse lugar. E como pastor, que não gera ovelhas, mas cuida do rebanho, vou pedir para o pastor orar nessa hora. Pai querido, aqui estão pessoas que o Senhor tocou o coração. Pessoas que compreendem, ó Deus, que elas têm um propósito de vida. Pessoas, ó Deus, que reafirmam crer no Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, confiar no seu poder. Pessoas que sabem que não estarão sós, estarão com o Senhor do lado. Esse desafio que não sei qual é, mas o Senhor sabe, que os fizeram sair do seu lugar e vir aqui à frente. É um desafio que o Senhor colocou na mente, no coração de cada um. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os revista de autoridade, de graça, de poder, de ousadia, que eles possam saírem daqui com esta missão muito clara, de serem chamados pelo Senhor, para servirem a esse propósito que o Senhor tem para cada um deles. Capacita-os, ferramentalize-os, dê a eles, ó Deus, o sentido, a força, o vigor que precisam para proclamar o Evangelho. Que no dia a dia, no seu trabalho, na família, na vizinhança, na escola, eles sejam enviados por Ti, capacitados por Ti, cheios de poder e autoridade que vem do céu, e que eles saibam que não estão sós, mas estão contigo, com todo o poder que há no céu e na terra. Por isso, Pai, reveste-os de graça, de autoridade, de bondade, de amor, de misericórdia. Abençoe suas vidas, abençoe suas famílias, abençoe a vocação, o chamado, o ministério que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.